Quanto custa eleger um candidato na base da desonestidade, da troca de favores? O que você vai ver agora é um retrato contundente da corrupção no Brasil, nas palavras de especialistas. Gente que conhece por dentro as tramóias da política. A reportagem é do Marcos Lozecan e do Lúcio Alves. Guarde bem este nome, Cândido Peçanha. Um deputado eleito democraticamente, que faz tudo pelo poder. A compra do voto no dia da eleição. Sai a R$50 o voto. Não tem honra. Político não tem remorso. Política tem conta bancária. Não sabe o que é ter escrúpulos. Existem várias formas de desviar dinheiro público. A partir de agora, você saberá tudo sobre esse político. Só não vai conseguir ver o rosto, porque Cândido Peçanha não existe na figura de uma pessoa só. Cândido Peçanha é um personagem criado pelo juiz de direito Marlon Reis para o livro O Nobre Deputado. É a representação de parlamentares que existem, que ocupam grande parte das cadeiras parlamentares do Brasil e que precisam deixar de existir. Para criar o personagem, o juiz Marlon Reis ouviu histórias reais de mais de 100 pessoas que transitam no mundo político. Entre elas, um ex-deputado federal que vai se candidatar novamente nessas eleições. Não precisa fazer muita coisa para ter o voto, porque a população não tem força nem segurança para contestar nada. E 2 assessores parlamentares que o Fantástico ouviu com exclusividade. Durante muito tempo eu fui militante político, desde cabo eleitoral, assessor, faz tudo. E fazer tudo era também intermediar algumas coisas a pedido dos políticos desonestas? Quando necessário. Eles revelam o beabá da corrupção. Tudo com garantia do anonimato. O senhor decidiu denunciar por quê? Veja bem, se você for no interior, muitas crianças passando fome, casas de taipa, estradas sem asfalto. E isso indigna a gente. Sempre tive consciência disso, só não podia denunciar. Porque quem denuncia morre. Ele mata aí brincando. Com base nesses depoimentos, o juiz, que foi um dos principais defensores da lei da ficha limpa, conseguiu descobrir como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Tudo começa na eleição. E para ganhá-la é preciso ter dinheiro. Muito dinheiro. Para ser eleito é preciso pagar, comprar apoio político e que essa é a base dos gastos de campanha. Uma gastança que faz do Brasil um recordista mundial. Proporcionalmente à riqueza do país, aqui são feitas as campanhas mais caras do planeta. Nas últimas eleições, em 2012, os gastos ultrapassaram 4,5 bilhões de reais. E tem mais, das 5 maiores doadoras de campanha, 3 são empreiteiras. Mas também há quem levante dinheiro por baixo dos panos. Todos os entrevistados, eles mencionavam sempre que é a agiotagem, o uso da agiotagem como fonte de dinheiro para a política, que me surpreendeu. Isso significa que candidatos como Cândido Peçanha recorrem até a empréstimos ilegais. O pior é que tudo terá que ser pago depois da posse. Ele entra para o mandato endividado. Ele precisa do dinheiro. Mas como que ele faz para pegar esse dinheiro e jogar na mão do agiota sem ser notada a falta do dinheiro no cofre? Existem várias maneiras de fazer isso. Segundo o assessor, um dos alvos é o dinheiro para a educação. O cara saca o dinheiro e entrega para ele. Normal. Mas ele não teria que sacar e comprovar onde gastou? Para quem? Para a Câmara dos Vereadores? Como assim? Se os vereadores são cúmplices. Ou, se for o governador, para a Assembleia Legislativa? Que também é cúmplice. Mas tem um Tribunal de Contas no Estado. Que também é cúmplice. O senhor quer dizer que todos são envolvidos? Todos são. É uma máfia. Para as empreiteiras, são criadas licitações fraudulentas, obras superfaturadas. As empresas, elas não doam, elas antecipam um dinheiro que será depois obtido e multiplicado por muitas vezes através de contratos dirigidos, de contratos direcionados.
Um estudo do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e o PERJ revelou quanto as 10 maiores doadoras de campanha no Brasil em 2010 lucraram nos 2 anos seguintes em contratos com o governo eleito. Um valor 20 vezes maior do que foi doado. Uma relação de causa e efeito, não é? Entre o ato de doar e o que pode vir depois, contratos com o poder público. Com os agiotas, o retorno é mais direto e danoso. Aparenta-se uma doação, mas na verdade é um empréstimo, que será pago a duras penas pela sociedade. É incrível o que eles relatam. 10 a 20% ao mês de juros. O agiota envia o cheque da conta sair, você oferece, quem paga a população, não é o prefeito. Os moradores de São Pedro da Água Branca, no sul do Maranhão, sentem na pele os efeitos da falcatrua. No momento aqui tá faltando um bocado de coisa. Tá faltando a merenda dos meninos que eles estão cobrando de nós, não temos. Um levantamento feito por 5 escolas do município de São Pedro da Água Branca revelou que em 2008 houve aqui a maior evasão escolar de todo o estado do Maranhão. Naquele ano de eleições municipais, 35% das crianças abandonaram as salas de aula porque não tinham o que comer na hora do recreio. Ou seja, 1/3 dos alunos simplesmente deixou de estudar. De acordo com a denúncia do Ministério Público, acatada pela Justiça, o dinheiro que era da merenda escolar, que deveria ser gasto nas cantinas das escolas, foi usado para comprar votos. As investigações conseguiram demonstrar que foram feitas diversas transferências bancárias, com recursos públicos para a conta da campanha. Fomos atrás do ex-prefeito Idélcio Oliveira, o Juca, mas não o encontramos. Ele também não foi encontrado pelo oficial de justiça que há 2 semanas tenta informá-lo da condenação. 9 anos e 6 meses de cadeia. Tem dia que passa de semana aqui sem vir merenda. A gente não estuda direito, com fome. Como a despesa costuma ser grande, depois de eleito, o Cândido Peçanha já pensa nos gastos da próxima eleição. O que custaria uma reeleição de um deputado federal? Acima de 5 milhões de reais. Uma fortuna que ele começa a levantar com antecedência. Segundo o juiz Marlon Reis, a maior parte do dinheiro desviado sai de emendas parlamentares. É como deputados e vereadores destinam parte do orçamento público para obras indicadas por eles. Eles vinculam a destinação da emenda à retenção de uma importante parcela do valor daquela emenda. Uma porcentagem que, segundo todas as minhas fontes, é de no mínimo 20%. E que pode chegar a parcelas bem maiores, de 30% e até 50%. Os deputados que eu conheço, todos pegam retorno das suas emendas. Se ele põe 1 milhão, a faixa de uns 300 mil reais fica para a campanha do deputado. Segundo o autor do livro, mesmo depois de desfalcada pela parte que vai para o bolso do parlamentar, a verba ainda sofre outras perdas. O desvio é feito de 2 formas. Uma, o superfaturamento da obra, que é apresentado com valor maior do que realmente deveria ter, ou então com a execução da obra em padrão distinto daquele que deveria ser tecnicamente definido. Além de superfaturar, ainda se constrói abaixo dos requisitos técnicos. Muitas vezes isso é disfarçado de obras que parecem legítimas, sem que saibamos como a obra foi feita, possivelmente com irregularidades e falhas técnicas. A rua Ângelo Vanelli virou o principal endereço do esquema de corrupção descoberto aqui em Blumenau. Um símbolo da troca de obras de ocasião por votos. A rua foi asfaltada às vésperas da última eleição municipal, sem qualquer planejamento. O asfalto foi literalmente jogado aqui. Uma camada tão fininha que, olha, dá até para tirar com a mão. Não resistiu às primeiras chuvas. Foi essa rua que abriu caminho para a investigação do Ministério Público, que levou à cassação de 5 vereadores, 1/5 da Câmara Municipal. O único
único dos 5 vereadores cassados que conseguimos encontrar estava trabalhando. O ex-vereador Célio Dias voltou a ser guarda municipal, ironicamente, um agente da lei. Acordo de manhã cedo, com a cabeça, vou dormir, com a cabeça muito tranquila, porque sei que não fiz nada de errado. E que sou um injustiçado nesse processo. Quem pode julgar o discurso dos políticos e comparar com a realidade é o eleitor. Muitas vezes o sujeito está reclamando de certos políticos aí, né? Seja no Congresso, seja no Executivo. E eu costumo dizer, mas ele não está lá de graça, não. Fomos nós que os colocamos lá. O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral orienta. Eleitor, examine a vida pregressa, não é? Do seu candidato. Tem gente honesta, sim, aí tem. Agora, tem os aproveitadores, não é? Exatamente esses que precisam ser banidos, né? Da vida pública. Aproveitadores como Cândido Peçanha, que graças ao voto consciente pode um dia se tornar apenas um personagem de um livro de ficção. Você vai ver agora o resultado de um estudo inédito para entender o que há de errado na saúde brasileira. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas da União examinou a qualidade do atendimento em 116 hospitais públicos, os mais procurados pela população em todo o país. O resultado é assustador. É assim que a saúde pública tem tratado seus pacientes. Eu tô com dor desde cedo. Tô aqui desde 9h30 da manhã e até agora nada. Faltam enfermeiros e médicos. Como é que não tem pediatra num hospital desse para atender uma criança passando mal, desmaiando? Não tem médico na UTI. São vários plantões em que não há médico na UTI. Faltam equipamentos para exames. E faltam remédios. Não tem antibiótico, como é que faz? Aí, ó. Você conhece o seguro, senhor do Bonfim? A gente amarra a fita ali do lado, meu irmão, e vai. Os repórteres do Fantástico foram aos hospitais para conferir o resultado de um relatório recente do Tribunal de Contas da União sobre a saúde brasileira e confirmaram: falta quase tudo na rede pública e sobra desorganização. No pronto-socorro municipal de Cuiabá, encontramos Dona Alaide, de 62 anos. Ela tinha no cérebro 2 aneurismas, que é quando um vaso sanguíneo incha muito. Ele pode estourar e provocar uma hemorragia. Um deles já tinha se rompido e ela quase não conseguia falar. Mas dá pra cá todo dia. O repórter Eduardo Faustini acompanhou a luta de Dona Alaide em busca de tratamento. Ela está com aneurisma? Isso. Há quanto tempo? Ela desde o dia 12. Dia 12? Isso. De abril. O caso é muito grave. No relatório médico do dia 22 de abril, o médico alerta para o risco de morte. 2 semanas depois, repete o aviso, desta vez em letras garrafais. Dona Alaide pode morrer. A esperança é uma cirurgia. A filha conseguiu na justiça uma decisão liminar que obriga o hospital a realizar o tratamento. Entramos com a liminar, na centro de regulação já foi liberado, mas no lugar que faz, no hospital geral, o Estado não está pagando, então é uma situação muito difícil. Esta é uma situação comum em Cuiabá e em vários outros pontos do Brasil. Muitos pacientes só conseguem tratamentos por força de liminares, mas nem todos. Mesmo com uma decisão judicial na mão, essa mulher não conseguiu uma cirurgia para a mãe, que está com uma veia entupida na perna. Ela pode perder a perna. Tem vezes que ela toma até 3 morfinas por noite. Por noite? Por noite. E o médico falou que é perigoso tomar muita morfina e o coração não vai entrar. Essa liminar foi dada dia 22, que é que o juiz determinou fazer a cirurgia de abril. Até aqui, que está citando que o Estado está pagando R$20 mil de multa ao dia e não foi cumprido a liminar. E a minha mãe está nessa situação. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, encontrar a emergência lotada se tornou comum no Brasil. Até no Distrito Federal, que tem o maior número de médicos por habitantes do país. Não, fraqueza, que não estou aguentando nem ficar em pé, chega, eu estou tremendo, fraqueza. Minha tia tem deficiência, nem ela que tem prioridade não está sendo atendida. De acordo com o estudo do TCU, na maioria dos hospitais as emergências estão sempre superlotadas. Sempre. Eu tô com
com dor desde cedo. Estou aqui desde 9h30 da manhã e até agora nada. E é porque eu recebi isso aqui, que é urgência. O pessoal está comentando aí que só tem um médico atendendo hoje à tarde. Essa médica de folga veio acompanhar um tio doente. Quando viu a situação, decidiu trabalhar. Está faltando médico. E familiar me ajudando a fazer o procedimento. Familiar me ajudando como técnico auxiliar de enfermagem, porque não tinha ninguém para me ajudar. Como a senhora se sente? Desesperada pelos pacientes, porque eles que são os mais sofrem. A falta de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem é um problema crônico. Em 81% dos hospitais visitados pelo TCU, os administradores reconheceram que há menos profissionais do que seria necessário para atender a todos os pacientes que procuram as emergências. 81% é muito alto para receber a população brasileira carente que necessita de um atendimento com dignidade. Esse médico faz uma revelação assustadora. A UTI do maior hospital de Cuiabá chega a funcionar sem médicos. Vamos repetir. Uma unidade de tratamento intensivo funciona sem médicos. São vários plantões em que não há médico na UTI. É como estar num avião sem o piloto. A Prefeitura de Cuiabá nega a acusação, mas o repórter Eduardo Faustini teve acesso a 8 comunicados internos dos últimos 3 meses, avisando a direção do hospital sobre períodos em que a UTI ficou sem médico algum. Não foram nenhum em 2 casos de pacientes que poderiam ter saído vivos das UTIs do pronto-socorro e não saíram. Saíram mortos, porque eles não tiveram cuidado adequado. Isso acontece frequentemente. O médico diz que recebe orientações do hospital para mentir sobre a hora da morte do paciente. A família vai chegar na hora da visita, o senhor disse que morreu e que morreu um pouquinho mais tarde para a família não desconfiar que morreu num plantão sem médico. Eu não mudo o horário do óbito, porque isso ultrapassaria a minha capacidade de ser conivente com essa situação dentro do pronto-socorro. Segundo o relatório do TCU, o problema fica ainda mais dramático quando os profissionais faltam ao plantão. Eu tô com meu neto aí passando mal. Como é que não tem pediatra num hospital desse para atender uma criança passando mal, desmaiando? O pediatra apresentou um atestado médico para não trabalhar e não havia substituto para cuidar da criança na emergência. Aí eu chorei mesmo, me ajoelhei nos pés dele, chorando, pedindo ajuda. Ajuda uma mãe que está angustiada, porque meu filho está morrendo ali fora e vocês não querem me ajudar. Ismael entrou em coma profundo e foi transferido. Ele se recuperou, mas em outro hospital. Oh, Jesus, acorda esse menino, papai do céu. Segundo o Tribunal de Contas da União, na maioria dos estados há menos leitos do que seria necessário. E para piorar, entre janeiro de 2011 e agosto do ano passado, a rede pública de saúde perdeu 11.576 leitos. São 12 leitos fechados por dia, ou 1 a cada 2 horas. E os técnicos ainda encontraram 2.389 leitos interditados por razões como falta de profissionais e equipamentos. De depósito. Por que, cara? Por que isso? Porque não tem funcionário. Não tem funcionário? Não tem funcionário, não tem casa, não tem muito. Só tem espaço físico, mas não tem o leito em si de UTI. Não tem técnico de enfermagem suficiente para tomar conta. Mas seria outro também, né? Outro leito, teria outro espaço. E não funciona? Não. Quando o hospital não tem condições de operar todos que precisam, os pacientes se acumulam nas salas e nos corredores, à espera de uma vaga. Homens e mulheres dividem o mesmo espaço. As mulheres, as senhoras mesmo, usam fralda, entendeu? E na hora de trocar fralda, fazer higiene das mulheres, junto com os homens, todo mundo olhando, é uma falta de respeito, gente. Quanto tempo tem que você estar aqui? Vai estar com 11 dias. 11 dias? No corredor? No corredor. O que vocês viram foram pacientes em macas, fora do local onde deveria ser, mas dentro do ambiente hospitalar com toda a assistência. Pelo menos estão em macas confortáveis, não são desconfortáveis, dentro do hospital sendo atendidos.
Esse paciente em estado grave no maior hospital de Salvador aguarda há mais de um mês a marcação de um exame na cabeça. E qual exame que ele está precisando? Ressonância magnética. Ele tem o quê? Hemorragia cerebral. Olha, um paciente que teve um sangramento, uma suspeita de sangramento cerebral, que em qualquer lugar do mundo seria um paciente abordado de imediato. Por quê? Porque se for um aneurisma, por exemplo, ele rompeu, o paciente morre. E por que ele não é feito? Porque não tem um aparelho. O aparelho não existe lá. No maior hospital de Salvador não tem uma ressonância? Não, a maior emergência da Bahia não tem esse. Em 85 dos hospitais visitados pelo TCU, os administradores disseram que a estrutura física das unidades não era adequada. Em 77% dos hospitais falta algum tipo de equipamento. Em 23% eles não foram instalados e muitas vezes ficam encaixotados no corredor, como no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, na Bahia. O tomógrafo, usado para examinar o cérebro, não funciona. Tá quebrado aí. Não é menos? E não tem conserto mais não? Tá esperando o cara vir do Salvador para consertar. Consertou sábado e começou a trabalhar depois deu defeito de novo. O tomógrafo novo já chegou, mas está em uma caixa no canto de um corredor. Estou botando a caixa aí para ser instalado, mas precisa de uma sala mais ampla, porque aí ele é mais potente, maior. São 5 meses que chegou, né? Já deve ter. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia diz que começou o processo de licitação da sala, mas ainda não tem previsão de quando o aparelho novo vai começar a funcionar. Também faltam remédios na rede pública brasileira. Em quase 80% dos hospitais, atendimentos já foram cancelados por falta de medicamentos ou materiais básicos, como seringas e esparadrapo. E por que isso acontece? A maioria dos administradores aponta falhas no processo de compra como o motivo mais comum. Seja em Brasília... Nós temos 2 pacientes internados com endocardite aqui grave e não temos nenhum antibiótico de escolha para tratar esse tipo de infecção. Ou em Cuiabá... Sulfato de magnésio... Não tem. Já perguntar se tem, né? Ou em Feira de Santana, na Bahia. Não tem antibiótico, como é que faz? Aí, você conhece Seguro Senhor do Bonfim? A gente amarra a fita ali do lado, meu irmão, e vai. Lembra de Dona Alaide, que mostramos no início desta reportagem? Ela tinha conseguido uma liminar para ser operada, mas o hospital não fez a cirurgia. Na última quarta-feira, o outro aneurisma que tinha no cérebro se rompeu e ela morreu no dia seguinte. No velório, a tristeza da filha, que lutou durante 40 dias para salvar a vida da mãe. Em nota, a Secretaria de Saúde de Cuiabá diz que a paciente fez o exame de angiografia exigido pela Justiça. Quanto à operação, também exigida pela Justiça, a Secretaria diz que ela já estava agendada, mas que antes disso, infelizmente, Dona Alaide veio a falecer. A Secretaria não informa, no entanto, quando Dona Alaide seria operada. O Conselho Federal de Medicina diz que para salvar os pacientes, o principal é melhorar muito a administração da saúde pública. Mas saúde depende de maior financiamento, melhor gestão administrativa, mais capacitados médicos e um bom sistema nacional de controle e avaliação. Infelizmente, a vontade política ainda não foi suficiente para a implementação desses parâmetros fundamentais a mais saúde. Procurado pelo Fantástico, o Ministério da Saúde diz que está contratando mais profissionais e aumentando ano a ano o valor gasto em saúde para enfrentar esses problemas. O principal fator de redução do número de leitos no Brasil é a mudança do modo de atendimento das pessoas, né? Cada vez é uma tendência mundial que cada vez mais seja o ambulatório e não o hospital o principal ponto de atendimento das pessoas. Reconhecendo que alguns hospitais têm situações muito críticas, principalmente os grandes hospitais de urgência, ele tem desenvolvido um programa específico que hoje já chegou a 28 hospitais do país, que é o SOS Emergência. A nossa expectativa é que nós possamos construir um sistema público cada vez de melhor qualidade, com a melhor capacidade de resposta para o conjunto da população. Longe dessa discussão, Maria de Lourdes, de 66 anos, enfermeira aposentada, agora só pensa na própria saúde. Cuidou de pacientes a vida inteira, mas hoje é ela quem precisa de cuidados. Depois de um câncer, passou a ter sangramentos no estômago e só um tratamento pode salvá-la. Assim como Dona Alaide, ela também tem uma liminar da Justiça na mão. Isso começou em setembro. Em setembro. Vamos ver se eu ainda vou aguentar esperar, né? Porque cada dia estou ficando mais debilitada. Unidade lá embaixo. Se tivesse
me operado, tivesse feito alguma coisa, hoje eu estaria boa. Doutora, o que a senhora espera? Deus. O TCU enviou o relatório ao Ministério da Saúde e a vários outros órgãos públicos. A intenção é que esse seja um passo importante para resolver os problemas que a gente mostrou nesta reportagem. 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para cuidar da saúde. Os serviços públicos de socorro são o tema da reportagem especial desta noite. Ambulâncias modernas, equipes treinadas, tudo pronto, mas falta uma coisa fundamental: a maca. E essa falha grave afeta diversas cidades brasileiras. Os atendimentos urgentes são situações de vida ou morte, onde nada pode dar errado, mas muitas vezes dá. A reportagem é de Alan Graça Ferreira e Carla Vilhena. Gleice Kelly tem 20 anos. No fim de junho, sofreu uma forte crise de asma. A menina ela tem problema de asma e ela tomou um remédio e ela é alérgica ao remédio, não sabia. A família pediu ajuda para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A menina que está aqui morrendo já desmaiou 2 vezes. E esperou. 1 hora a gente está esperando ela aqui para ser atendida, rapaz. Eu não quero desistir não, eu quero que vocês mandem um carro. Enquanto ela espera por socorro, a menos de 15 minutos de distância, equipes do SAMU também esperam as suas macas. Nós estamos aguardando aqui o médico atender o paciente, certo? E fazer a posição da maca. Essa maca não foi encontrada, copiada, a viatura continua ainda sem maca. Positivo. As macas dessas ambulâncias estão lá dentro, sendo improvisadas como leitos hospitalares comuns. Sem a maca, que é o equipamento mais básico de atendimento, a central do SAMU é obrigada a pedir uma equipe que está longe dali, na estrada. Paciente asmática, apresentando crise aguda. Central, por gentileza, avise que a gente vai demorar pelo menos um pouquinho. Positivo. Já foi feito contato com o solicitante e informando. Tá indo como? Da PRF, tá vindo da BR-101 pra cá. Você ligou de novo pra ambulância agora? Liguei. E eles falando o quê? Que já tá no caminho. Finalmente, o socorro chega, mas só 2 horas depois da primeira ligação. Calma. A gente veio de longe. Entendeu? Calma. O que ocorreu com a Gleice Kelly não é um caso isolado. Acontece todos os dias em várias cidades do país. As macas do SAMU, que deveriam ser usadas apenas durante os atendimentos de emergência, acabam retidas dentro de hospitais públicos superlotados. E aí, os socorristas são obrigados a esperar. Com uma microcâmera, entramos no Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju, o principal do estado. Lá dentro, superlotação. Pacientes aguardam em cima das macas do SAMU. A retenção da maca impede o correto funcionamento da ambulância. Então, isso não é permitido, isso não é admitido. O SAMU foi criado em 2004 pelo governo federal para prestar socorro em casos de emergência. Mais de 70% dos brasileiros têm acesso ao serviço por meio do telefone gratuito 192. O Ministério da Saúde define as regras para o seu funcionamento. E, dependendo do lugar, são as prefeituras ou os governos estaduais que fazem a coordenação no dia a dia. O SAMU faz o primeiro atendimento e leva o paciente para o hospital mais adequado para aquela condição e deve imediatamente retornar ao seu ponto de origem para fazer um novo atendimento. Não é o que acontece em Aracaju. Do lado de fora do hospital de urgência, as equipes estão paradas. Sem saber que estavam sendo gravados, os socorristas contaram os bastidores do atendimento na cidade. Há quanto tempo sua maca parada aqui? Rapaz, a minha já tem uns 40 minutos, mas eu tenho colegas aqui que já está no mínimo aqui 3, 4 horas. A sua maca está desde que horas aqui? 1 hora da tarde. Agora são quase 7. Isso. Mais de 5 horas parada a maca é normal? Normal, normalíssimo. Das viaturas que estão paradas sem maca, quantas aqui? 5 aqui na porta e 2 lá na frente. 7 viaturas. Paradas? Falta de maca. Ao todo, a cidade de Aracaju, com 570 mil habitantes, tem 12 ambulâncias do SAMU. E se acontece uma ocorrência agora? O que é que a gente vai fazer?
Os atendentes do SAMU não podem nem voltar para a base. Têm que esperar na porta do hospital. E se a gente se deparar com um acidente no meio do caminho, como é que a gente vai pegar a vítima sem a maca? No rádio, as reclamações são constantes. Estamos aqui agora na saga da procura de macas. Como sempre, nossa maca está presa na vez de trauma. A criatura continua ainda sem maca. Aguardando macas aqui, estamos presos também. O problema existe faz tempo. Há 1 ano, na cidade de Salgado, a 60 quilômetros de Aracaju, o marido de Dona Ana Maria teve um infarto. O socorro foi chamado, mas não chegou a tempo. Não tem o carro, fazer o quê, né? Aí quando chegou, estava morto já. Arnaldo estava na ambulância que foi para a casa de Dona Ana Maria, mas ele não é da cidade. A viatura do município de Salgado, que deveria atender, ela estava retida, sua maca, no hospital de urgência em Aracaju. A equipe de Arnaldo é do município de Lagarto, a 30 quilômetros de distância. E para atrasar ainda mais, já estava atendendo um paciente. Demoramos algo em torno de 1h10 para poder conseguir chegar a esse atendimento. Infelizmente, o paciente já estava em óbito. Na grande maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, é de responsabilidade da administração do hospital. Em Sergipe, o governo estadual é responsável tanto pelo SAMU quanto pelo Hospital de Urgências. Para a representante da Secretaria de Saúde, a retenção de macas acontece porque pacientes que poderiam ir para unidades de atendimento mais simples superlotam o Hospital de Urgências. O paciente clínico, ele pode e deve ser atendido na unidade de pronto atendimento. Segundo ela, o hospital tenta devolver as macas o mais rapidamente possível. A gente não tem de lei que dispõe, mas a gente tem como política nossa o foco na liberação rápida dessas viaturas. Em Campina Grande, na Paraíba, encontramos a mesma situação. Não tem maca para levar ela? Tem maca, você cadeira, As imagens se repetem. Hospital superlotado e macas de emergência usadas como leitos. Enquanto isso, lá fora... Teve dias de a gente chegar aqui por volta de meia-noite, sair daqui 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, já várias vezes. Essa ambulância que você vê aqui ficou 1 hora parada sem maca. Ao mesmo tempo, na BR-230, este motoqueiro também esperava. Quando chegamos aqui, o pessoal disse que fazia mais de 1h30 que tinha ligado lá para o SAMU, disseram que não tinha ambulância. Esse acidente foi aqui, ainda estava claro, sabia? A gente chamou a SAMU, mas a SAMU não veio não. Disse que não tinha ambulância lá não. O carro que finalmente chega é o mesmo que nós mostramos há pouco, parado, esperando maca na porta do hospital. Acabou de ser liberado nesse momento a maca. Cada vez mais que o SAMU leva um paciente para o trauma, fica uma maca presa. No começo de julho, a retenção de macas levou à morte de um senhor em Campina Grande. Perdi meu pai. Eu não gosto nem de pensar. Eu me humilhando, entendeu? E só escutando. E pedindo ambulância. Pedindo ambulância. O drama desta família começou quando o pai de Francisco teve um infarto em casa. A primeira a ligar para o SAMU foi a nora. Ele está sentindo muitas dores. Senhora, olha, do momento eu estou sendo em uma ambulância, sem UTI móvel, sem unidade básica. Eu tenho algumas com maca presa no hospital de trauma e as outras estão em ocorrência. A família esperou 3 horas e desistiu. Coloquei meu pai em cima de uma caminhoneta para trazer para o hospital. E quando eu cheguei aqui, 5 ambulâncias da SAMU. Eu vi. Todas sem maca? Todas sem maca. O seu Francisco foi trazido aqui para esse hospital, que além de Campina Grande, atende a mais de 270 municípios de 4 estados diferentes. É o único hospital de referência na região. O que vocês estão fazendo aqui? Aguardando a maca. Liberação. Há quanto tempo? Há mais de 1 hora. Ao invés de estar ali socorrendo, você está aqui na porta do hospital, no lado de fora, esperando para prestar um atendimento que a gente sabe que a gente podia estar lá resolvendo o problema da população e não pode. Em Campina Grande, o SAMU é coordenado pelo município. Você tem, atendendo a população de Campina Grande aqui, quantas ambulâncias? 10 ambulâncias. E você já chegou a ficar com quantas paradas por falta de maca? 10 ambulâncias paradas. Para cada unidade, nós temos uma reserva.
Quando o serviço fica 100% inviável, é porque além das 10 macas reservas, ficaram também as 10 macas oficiais da unidade retidas no hospital. Ou seja, você já chegou a ter 20 macas retidas dentro do hospital de trauma? Rotineiramente. Vocês já entraram em contato com o hospital para falar sobre esse problema? Sim, além disso, uma vez a maca ficando presa, a equipe que se encontra presa sai do hospital, vai para a delegacia, faz o boletim de ocorrência para documentar. O Hospital de Traumas é de responsabilidade do governo da Paraíba. O secretário diz que as macas ficam presas porque o SAMU manda pacientes para lá que poderiam ir para unidades mais simples e não avisa os médicos. Na medida em que você tem uma ambulância direcionada a qualquer serviço sem ter a regulação médica, sem preparar o hospital, obviamente que essa ambulância ela terá que esperar a liberação da maca. Essa responsabilidade não pode ser do hospital. E ela não deve ser do hospital. É como se você tivesse preparado para receber 5 pessoas na sua casa para almoçar e chegar a 50. Eles acham que a gente sempre coloca o paciente lá, o que não é uma verdade. Nós trabalhamos aqui com uma grade de referência hospitalar. Então a gente tenta poupar a todo momento, colocar paciente que pode ficar em outro hospital, ao invés de colocar lá no trauma. No sudeste do país, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, a mais de 2.000 quilômetros de distância de Campina Grande, Viviane também perdeu a mãe por falta de maca. Dona Maria Terezinha morreu no terminal de ônibus, a 2 minutos do hospital mais próximo. Pelo telefone eu consegui escutar minha mãe chorando, gritando, ai, que dor, que dor. Para este jurista, quem não recebe atendimento de urgência por falta de macas pode entrar na justiça. A pessoa deve, nesses casos, registrar tudo o que aconteceu durante aquele episódio para que tudo isso seja levado posteriormente ao judiciário. Foi o que a Jandira, que viu tudo, fez. Ela gravou estas imagens quando viu a Dona Maria Terezinha passando mal. E ela pedia, pelo amor de Deus, gente, socorro, socorro. E nisso foi aglomerando gente, falando, cadê o socorro, cadê o socorro? O secretário de Saúde da cidade confirma que não havia ambulâncias para atender Dona Maria Terezinha naquele momento. Teve uma superlotação hospitalar na cidade, macas ficaram retidas, 7 ambulâncias paradas e acabou demorando um pouquinho mais do que o comum atendimento. Os hospitais são a Santa Casa e o Luzia de Pinho Melo, que é administrado pelo governo estadual. Não há retenção de maca. O que acontece é como o SAMU é um serviço de urgência, ele traz o paciente a qualquer momento, a qualquer hora, e não quer dizer que naquele momento nós temos vaga. Então, a paciente tem que aguardar uma vaga naquele momento para ser atendido. É uma média de 30, 40 até 1 hora. Em nota, a Santa Casa disse que não retém ambulâncias do SAMU e que tem o objetivo de não ter nenhum paciente no hospital em macas. Em São Paulo, capital, um paciente fez estas imagens de macas usadas como leitos nos corredores do Hospital Vereador José Storópoli, na Zona Norte, de responsabilidade da Prefeitura. Do lado de fora, socorristas afirmaram que a retenção de macas é frequente. Normalmente eles prendem macas. E quantas macas estão presas lá dentro agora? De reserva são 11. Tem 11 macas lá dentro? A gente leva de reserva. Oficial a gente não sabe. Enquanto acompanhávamos a rotina do hospital, 7 ambulâncias estavam estacionadas esperando maca. Uma delas passou 8 horas parada. Já são 6 da tarde. E a ambulância que chegou às 10h15 da manhã continua aqui em frente ao hospital esperando a maca ser liberada. Enquanto essas viaturas esperavam, Augusto ligava para o SAMU, pedindo socorro para o primo, José, de 51 anos. SAMU da cidade de São Paulo, ligação é gravada. Meu primo, recentemente, ele fez um tratamento para o câncer, né? E está desmaiando agora. 25 minutos depois, uma nova chamada. Acabei de ligar aí, cara, foi que tá demorando a viatura. Não tá conseguindo respirar, tá desmaiado, mano. Tô pedindo uma brevidade, uma urgência no seu chamado aí, ok, sim? Desesperado com a demora, o primo, Adriano, foi a pé até um posto de saúde próximo. Tinha 2 ambulâncias, uma estava com um caso fatal também, que era uma mulher, e tinha outra lá que estava sem maca. Pedi ajuda, ele falou que não podia sair de lá porque estava sem maca, não tinha como transportar. 1h10 depois da primeira chamada, a ambulância do SAMU chegou. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que o primeiro chamado sobre o caso de José foi classificado como não urgente.
e que assim que a emergência foi detectada, uma viatura do SAMU chegou em 10 minutos. A secretaria também disse que orienta os hospitais para não reterem macas e que está trabalhando na criação de mais leitos. José dos Santos Neto morreu no hospital. Quando eu vi que ele deu um suspiro assim, eu acho que ele deu o último suspiro e não respirou mais, aí eu peguei e saí daqui e fui para a janela, tava quase, não sabia mais o que fazer. Oi. Gleice Kelly, a jovem com a forte crise de asma que você viu no começo dessa reportagem, teve sorte. Ela sobreviveu. Me entubaram no oxigênio e ali começaram a fazer minhas medicações, a me salvar, né? Eu pensei realmente que não ia mais sobreviver naquela noite. A quem você culpa pela morte do seu pai? Negligência médica, por falta de SAMU. Aí no caso aí, uma maca, falta de maca. E quando eu voltar, agora para outra ocorrência, quando eu voltar ela fica presa de novo. Não tem onde a gente colocar os pacientes. Você assistiu o descaso na saúde pública e na educação. Nas outras áreas não são diferentes. Como é que não tem pediatra num hospital desse para atender uma criança passando mal, desmaiando? Vamos ver se eu ainda vou aguentar esperar, né? Tô com dor desde cedo. E ela morreu no dia seguinte. O Brasil só mudará para melhor se o povo jogar fora esses corruptos que usam o dinheiro público para comprar voto e ficarem ricos. José Pessoa Leal, Doutor Pessoa, começou a trabalhar na roça aos 5 anos de idade, ajudando no sustento da família. Somente aos 15 anos começou a frequentar a escola quando veio para Teresina. Na capital, morou em casa de família, repúblicas e na casa do estudante pobre do Piauí. Ao terminar o ginásio, ensino fundamental, movido pela injustiça social, foi embora para o Rio de Janeiro estudar, onde morou na Casa do Estudante do Brasil. Na oportunidade, conviveu com nomes que lutaram contra a ditadura militar, como Vladimir Palmeira e Geraldo Vandré. Doutor Pessoa foi membro da UNE, perseguido pela ditadura, sendo expulso da Casa do Estudante e preso. Acabou indo morar em Manaus em busca do maior objetivo, ser médico. Após dificuldades de fixar moradia na capital do Amazonas, acabou voltando para o local de origem, o povoado Lagoa da Rosa, em Água Branca. Após passar uma temporada ajudando os pais na lavoura, voltou para o Rio de Janeiro, onde prestou vestibular para medicina, sendo aprovado. Após formado, voltou para o Piauí, onde até hoje presta serviços na área de medicina, atendendo a população de forma gratuita. Após relevantes serviços prestados à população, acabou sendo convocado para ingressar na política. Hoje, Doutor Pessoa está no 4º mandato de vereador de Teresina, sempre entre os mais votados. Na eleição passada, foi o 2º vereador mais votado de Teresina, com quase 10 mil votos. Estamos aqui recebendo o doutor Pessoa, vereador de Teresina. Doutor Pessoa, querem importar médicos, querem trazer médicos para o Brasil, para o Nordeste, especialmente para o estado do Piauí. Enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Se isso vai trazer, realmente, vai solucionar o problema, porque a gente sabe que falta médico nas áreas mais pobres, nos municípios mais pobres do estado do Piauí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, João. Bom dia. Meio Norte, televisão. Na realidade, eu falar a classe médica de modo geral, não é contra a vinda de médico para cá. Somos a favor, desde que esses médicos revalidem seus diplomas aqui no Brasil. É fácil, né? Porque você vai para a Europa, para qualquer lugar, um médico brasileiro, ele não entra lá de qualquer forma, não. É fácil você dizer, traz médico, se tiver preparado, se tiver qualificado, se passar por, vamos chamar, entre aspas, esse vestibular aqui, no nosso país, nós aceitamos, nós queremos que isso aconteça.
Agora, assodado de qualquer forma, ou politiqueiro, como que é a presidência da República, nós da área da saúde não aceitamos. Não resolve. Era melhor... Não resolve, doutor? Não resolve. Vai piorar, não vai dar certo. Porque como é que eu posso vir? Eu vou ocupar seu lugar aqui, do João aqui, conversando com ele aqui, da TV, se eu não tenho conhecimento de comunicação com o público. Se eu não estou preparado para o jornalismo. Se o médico de lá não tem o preparo que os médicos brasileiros têm, como é que isso vai funcionar? Seria numa hipótese que não fez, era melhor botar dessas áreas mais distantes, dessas cidades pequenas, enfermeiras. Tem muitas enfermeiras aí muito preparadas, talvez mais do que esses médicos que estão vindo para cá. Então seriam melhores as enfermeiras até preparadas do que esses médicos, é isso? Primeiro, eu admito que deveria ser criar um mecanismo seguro. Por que o médico não fica no interior, na maioria das vezes? É porque lá reina essa politicagem péssima do Brasil, por isso que o povo está revoltado. O médico vai para uma cidade X, quando perde a política, o outro que vem joga fora. Sem direito, fora aqueles que trabalham 4, 5 meses, que não pagam, João, não pagam o médico. Duvido se tiver o salário certo, correto, concurso para o médico, como o médico vai se instalar no interior. Isso é que não está acontecendo. Doutor Pessoa, outro tema é a questão da água de Teresina. Ontem foi um debate muito bom aqui na TV Meio Norte em relação à qualidade da água nossa. Está em xeque. O senhor está acompanhando essa questão, doutor? Estou. Doutor Pessoa. Ó, a TV Meio Norte, como as demais TVs, eu tenho um trânsito uma fluidez muito boa, graças a Deus. Há mais ou menos 15, 20 dias, eu denunciei na televisão com o Silas. Denunciei, porque eu tenho conhecimento profundo da qualidade da água, não. É a Universidade Federal do Piauí que disse que era duvidosa a água que está sendo distribuída. A Universidade Federal do Piauí está dizendo que é duvidosa. Por que isso está acontecendo? Porque anos e anos, gestores e mais gestores saquearam, roubaram o dinheiro público do povo brasileiro, do povo piauiense, do povo teresinense. E não investiram. Pedro, essa aqui é a realidade, não investiram. Isso, ao invés de aumentar a tarifa da água, deveria pegar esses gestores que malversaram o dinheiro público e não era botar para cadeia, não, confiscar. Esse negócio de cadeia aí, a juiz estão soltando aí, não vai. É devolver o dinheiro. Gestor, ladrão, tem que devolver o dinheiro, não é botar em cadeia, não. Esse é o raciocínio que tem que ser posto no Brasil inteiro. Não é só na Gespisa, não, é lá de cima, de Brasília, até as câmaras de vereadores do nosso país todo. Se não tiver um aperto, as coisas vão de cada vez pior. Terceiro ponto, UTI. Como é que está essa questão hoje? Piorou a falta de UTI nos hospitais? Piorou ou está... Na real, é outra questão de responsabilidade do gestor. Porque o povo paga muito dinheiro. Ele vem de Brasília, vem se perdendo, a ver o avião. João, o avião vem com muita velocidade, cai nota no caminho. Quando chega aqui é pouco e aqui é mal aplicado. É mal aplicado. É por isso a necessidade básica de UTIs no estado do Piauí, mínima seria de 400 a 800 vagas de UTI. Não chega nem a necessidade básica de UTI. Por quê? Porque os governos, os gestores não são compromissados com a vida. Por isso que eu costumo dizer, se sigla partidária resolver esse problema, o melhor partido que tem é aquele PMN, Partido da Mobilização. Eu digo isso há muito tempo, não é agora não. Nacional, só o povo, mobilizado, os meios de comunicação denunciando é que as coisas vão ser resolvidas. Estão tudo aí, os que corroem o dinheiro público estão tudo doidos, mas eles estão achando, você não vê nenhum dizendo, mas o povo está certo, isso tudo está certo, para ver se acalma o povo e começam de novo, ó.
Eita, essa que é a realidade. aí, doutor Pessoa, esse Doutor negócio Pessoa, aí, ó. só para ilustrar aqui, só para ilustrar aqui, que eu também já estou no meu horário, já E estourou. o Pimpim já tá ali, ó, já tá no pé e no outro. Rapaz, cadê o Pimpim, presidente rapaz? da Câmara aí, que é um dos opositores do plebiscito, que ele não quer que o povo opine, não. Que eu tava dizendo, o pessoal fala que falava que queria ouvir o povo. Aí quando a presidente bota um plebiscito, disse, não, isso aí é casuísmo. Casuísmo o quê? O povo não foi à rua, o povo quer se manifestar. Com certeza. Deixa ele dizer que quer fazer aquelas reformas, não quer. Doutor Pessoa. Mas o presidente da Câmara ontem foi denunciado pela Folha, pela Folha de São Paulo, pela Folha Online, que ele pegou um avião do governo federal, encheu de parentes para assistir o jogo da Copa. Aí depois que foi pego, disse, eu vou devolver. Aí não é caso de devolver, não. O crime já foi cometido. Ele está devolvendo porque foi pego em flagrante. Ainda tem o seguinte, vai devolver com base na passagem aérea. Com base na passagem aérea, coisa nenhuma. Todo mundo sabe que o aluguel de um jato executivo desse custa muito mais do que esse valor aqui de 9.700. Neste país, João, que nós vivemos, você está externando 0,000,0,1 da corrupção que está aí. Da malandragem que está aí. Meus amigos, muito obrigado, João. Obrigado, meu querido. Obrigado. Amanhã a gente se encontra novamente aqui, tá? Não me deixe só, não me abandone. Tem perigo, tá não. Obrigado, doutor Pessoa. Vamos conversar com o doutor Pessoa, nosso querido doutor Pessoa. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Câmara voltando agora, a Câmara deve estar voltando agora a partir do dia 1º, acredito que seja. É isso mesmo, dia 1º, que volta às atividades? Bom dia, meu norte. Bom dia, Elielson e João Carvalho. A Câmara Municipal de Teresina teve esse recesso de 15 dias, como sempre, trabalhando. Quando eu não estou lá na Câmara, eu estou nas comunidades aos domingos, que eu só posso estar aos domingos. E aos outros dias eu estou no HUT, na universidade, que eu trabalho também nesses órgãos. Então, sou um trabalhador dioturnamente, porque hoje mesmo eu estou no HUT trabalhando lá, enfrentando essas O senhor falou até da questão do bastidor, o senhor falou do HUT e falou do Hospital da Universidade. Qual é, assim, uma semelhança que o senhor vê entre o HUT e o HU? É uma vergonha para as autoridades de Brasília, até as autoridades daqui, porque o HUT superlotado, gente nos corredores, gente demais, né? Deu uma pequena melhora agora com a administração do Firmino, que eu não diria também, se não tivesse dado, deu uma pequena melhora, principalmente na ortopedia. Mas você chega lá, tem gente de pendurado, eu costumo até dizer, gente de pendurado como morcego, fica de pendurado, nos corredores. E você vai lá para o hospital da Universidade Federal do Piauí, que eu me orgulho de ser de lá também, que não funciona. Que não funciona. Quem é culpado? É o poder central, ou seja, o poder executivo e o poder legislativo. Por que o poder executivo? Porque na maioria das vezes, do vereador ao senador, chega de pire na mão em frente os poderosos, os que têm o poder executivo, pedindo como se fosse. É um direito do povo, João Carvalho, é um direito, Elson. É um direito do povo aquilo para funcionar. Mas não funciona porque esse dinheiro do povo, na grande parte dele, é consumido de outra maneira. É do aluguel do carro, da passagem para os Estados Unidos, para a América do Sul, para a América do Norte. É uma farra com o dinheiro público. O poder executivo, e principalmente o legislativo, que eu faço parte, é a farra do boi. Até lá. E todos eles, sem exceção, da Câmara de Vereador de Teresina a qualquer Câmara de Vereador, não faz jus o povo brasileiro, a situação, país de terceiro mundo, gente nos corredores do hospital, o que nós ganhamos, nós no Brasil inteiro. Então tal que no período de aumentar o número de vereador, que aumentou para em torno de 6 mil vereadores no Brasil. Eu fui o único daqui contra que aumento. Embora eu quero abrir aspas, os que estão lá são pessoas dignas, mas olha, isso daí, botando em dinheiro, em moeda, só esses 9 vereadores que entraram aqui na Câmara, 8 vereadores, tem uma despesa em média de R$400 mil por mês. Por mês, eu estou dizendo por mês. Imagina, dava para fazer quantas casas populares? Quantas casas populares? Quantas casas populares? Eu estou lhe perguntando. Quantas casas populares? 40 casas populares, R$10 mil faz. Porque essa daí do BNH, não sei o quê, Casa Minha Vida, coitado. É uma casa que parece uma casa de pombo, embora as pessoas necessitem.
para essa casa mesmo simples é 20, 30 mil reais. Mas se não fosse com esse 10 mil reais você faz uma casa melhor que aquela. Se não fosse esse projeto, eu lhe digo a verdade, tinha muita gente ainda assim em casa também. A gente tem que fazer jus que é justo. Tem, mas o preço é que é grande. Concordo com o senhor. Com o senhor, concordo. viu? Agora, deixa eu perguntar, tem necessidade de uma construção de um anexo na Câmara Municipal agora? Sou contra, sou contra. Eu quero dizer para a Câmara, para os meus colegas, eu quero dizer, se pudesse minha voz sair para todas as câmaras de vereador, que corre dinheiro demais no poder legislativo. De Brasília, a Câmara de Vereador, lá do menor município que tem. Dinheiro é fácil. Sobrando, deveria, ao invés de ser a porcentagem destinada para o poder legislativo, deveria ser diminuído, e essa diminuição fosse investida em questões sociais gritantes no nosso país. Porque lá é onde eu ganho dinheiro que não trabalho. Não, vereador. É isso mesmo. Trabalho muito pouco. E olha, eu tive 10 mil votos sem dar um centavo, quase 10 mil votos sem dar um centavo. É verdade, isso é verdade. Para isso tem que ter honradez, para isso tem que ter dignidade, para isso tem que trabalhar para fazer isso aqui. Não se preparar com outras finalidades para... Quer dizer que sobra dinheiro lá? Sobra, não é lá não, todas. Mas não gostei um anexo. Há necessidade? Não há necessidade, nem o que está lá, imagine ampliar aquilo que está lá. Não há, eu estou dizendo aqui, eu não tenho medo, não. Eu só tenho medo dos castigos de Deus. Esse aí eu tenho medo. Eu não tenho medo de falar de jeito nenhum aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que estou... Sabe, como é que eu vou sair de lá? Agora mesmo eu vou andar com o prefeito Firmino, que sou da Barra do Firmino. Vou andar com ele agora, se der tempo vou alcançar a coisa. Mas ainda agora aqui, vocês não estão querendo me perguntar de sério, a limpeza para a Zona Sul. Para a Zona Sul. Perguntar, porque a entrevista estava bem. A limpeza está ruim. Tá ruim. A hora o vereador Edson Melo não gosta. Não quero saber se gosta não, rapaz. Já as obras do Firmino, que eu andei nessa... Eu não tenho nem tempo para andar com ele. Esse espaço aí que eu tenho tempo, porque eu trabalho de outornamento. As obras... Eu fiquei admirado, que não, ainda vai dar... Agora mesmo na programação de aniversário de Terezinha vai dar visibilidade. Eu fiquei até mais ou menos pasmo com a quantidade de obra que está sendo tocada por o Firmino Filho. Há quem diga que ele pegou muita obra da Humana, é verdade? Não, é verdade, mas um gestor tem que dar continuidade. E essa continuidade está sendo feita. Essa continuidade está sendo feita. Olha, tem escola, tem... Eu ainda mais que estou muito satisfeito porque eu fiz um projeto indicativo lá para Manduce, que é uma vergonha a saúde para lá. Olha, eu tenho uma clínica que chama uma associação bem aqui perto do Lourival Parente, aqui no Lourival Parente, aqui perto da Ceasa, que o pessoal vem lá daqueles rincões pra cá da Irmã Dulce, porque não tem estrutura de atendimento. Absurdo. E eu fiz esse pedido e, graças a Deus, um abraço pro Firmino. É isso, um abraço, mas é porque vai fazer. Se não fizer... Se não fizesse, não tinha abraço meu, não. Agora, doutor Pessoa, deixa eu perguntar agora. Tem muita gente reclamando da zona da região sul com limpeza, com falta de estrutura. Bem aqui, eu vou fazer um apelo pro senhor, doutor Pessoa. Tem uma apelo ali, acabei de receber uma mensagem lá de novo. Ali no Deus Quer, rapaz, tem 5 deficientes na rua. E eu não sei por causa das águas, o que diabo foi que amaldiçoado. Eles não fazem. Se não fazem, vai botar 3 vezes no orçamento popular e tira. Mas olha, porque tem para você administrar, você tem que ter capacidade, tem que ter sensibilidade, tem que ter amor, tem que ter... Que se não tiver esses ingredientes que é inerente para quem quer fazer a coisa para o povo, não vai não. E isso que eu estou fazendo, que eu estou falando aqui da limpeza que não está boa, não é só para falar a minha não. Eu andava com o Firmino, o Edson Melo e outros, e eu vi várias vezes, sutilmente, que é o estilo do Firmino, puxando na orelha do Edson Melo. Puxando na orelha do Edson Melo, eu andava junto. O Edson Melo não tem essa sensibilidade, não? É porque tem as orelhas. Rapaz, olha, tem que... Olha, eu fui chamado para ser um dos comandantes da saúde da cidade de Teresina, pelo Firmino Filho. Fui, você não sabia não? Não, fui lá. Para a fundação? Para a fundação. Eu me lembro. Fui para a fundação. Não foi divulgado, não foi espalhado, não foi focado nas TV, mas fui chamado. Por que eu não aceitei? Porque meu estilo é outro. Meu estilo é
A competência tem que ter, mas meu estilo é de sensibilidade, é de alma, é de ação. É verdade. É isso daí. Olha, eu sou professor da universidade, eu sou vereador, eu sou médico, trabalho dioturnamente. Eu tô em televisão. Quem achar um terreno meu, um apartamento, uma casa para aluguel, uma fazenda, eu tô dando. Pode ir nos cartórios, eu tô dando. Eu tenho uma casa e eu tenho um carro que tá bem aí. O resto eu tô, qualquer um que vier procurar o do. E tem uns trocados no banco. Claro. Sem dúvida nenhuma. Teria que ter, se eu adoecer. Então, isso aí. Então, o que acontece? Na maioria, não é tudo. Vão para o poder se locupletar. Vão para o poder se beneficiar. Sai. Se você fizer uma investigação, na maioria dos políticos brasileiros, maioria, entra puxando o jumentinho e sai do carro importado. A maioria, eu estou dizendo, não tem medo, não. Doutor Pessoa, deixa eu perguntar. Eu não tenho medo de dizer isso aí. Aqui é a realidade. Tem as exceções? Tem aqueles que são dedicados? Tem. Mas a maioria é isso aí. Você é a favor que todo político que entrasse, que quisesse entrar para a política, tinha que ter situação financeira definida, profissão definida, para não ter aventureiro? Não, mas antes disso aí tinha que ter vergonha, dignidade, sensibilidade. Eu sei, mas era importante isso para a nossa política? Importante. Como é que eu entro na política como eu vejo alguns políticos que eu vejo aí que são até deputados federais, com um carrinho qualquer, um fusquinha, tem, que 4, 5, 6 anos, 8 anos estão ricos. De onde veio essa riqueza? Eu quero saber. De onde é que veio esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro? Do dinheiro público. É o dinheiro público que é desviado, dinheiro público. E só existe paz. Eu quero dizer, Elielson, eu estava doido para dizer isso aqui. Só existe paz se existir justiça social. O Papa que esteve aí só sensibilizou os pobres. Os grandes, os políticos grandes, estavam lá para tirar dividendo. Para tirar dividendo, para tirar vantagem. Para aparecer na foto? Para aparecer na foto, para ver esse clamor do povo. Só o povo, não é o doutor Pessoa, só o povo unido, só o povo na rua é que muda a cara desse país aí, cheio de lamaçal, cheio de corrupção. Você viu aquele 6 milhões? Não muda, não mudará. Foram colocados 6 milhões naquele terreno que foi emprestado. Um terreno de um empresário no ramo de ônibus, no Rio de Janeiro, e que na primeira chuva virou lamaçal, não pode acontecer o evento lá, né? Aquilo ali é os furtos. Aí você me pergunta, mas como é seu comportamento? Eu estou lhe vendo aqui na televisão, lá na Câmara Municipal. Eu não tenho verba de paletó. Tem não? Bichinho aqui, tem não. Tem não. Sério? Eu não tenho verba de paletó. Eu nunca usei carros que tem lá da Câmara Municipal. Eu nunca... carro lá? Hein? Lá tem carro alugado. Tem carro grande, carro pequeno, etc. O presidente usa um desses? Não, aí eu não sei. Eu nunca fui a Timon com verba da Câmara Municipal de Teresina. A Timon. Eu nunca fui. Eu tenho uma verba pequena de gasolina. De gasolina que essa eu vou estar devolvendo. Vai devolvendo? Que eu acho... Ora, se eu sou trabalhador, eu tenho que usar, é o dinheiro que eu ganho para usar para comprar minha gasolina, para passear, para ir não sei onde, para trabalhar. E os vereadores? Porque a verba dos outros eu não sei. A verba de gabinete eu fiz, o Ministério Público, eu disse, isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado. Ser um vereador que ganho bem e ainda usar verba para paletó, verba para sapato, verba não sei para quê, ou para ir a Luiz Correia ou o Rio de Janeiro, onde eu tive minha formação mais lá para o Rio de Janeiro, ou ir a qualquer capital aqui, ou qualquer... Da América do Sul, ou da América Latina, ou do mundo, e ir com o dinheiro público da é verdade, você tá toda hora aí. Aí você diz, mas é essa estrutura que tem no nosso país. A respeito de saúde, o senhor falou que foi convidado, inclusive, para assumir a fundação, e seu estilo é outro, né? Igual de fazer. Teve um negócio no início agora, que mexeu com muita gente, se falou da questão da licitação dos tetos, que gastaram muito dinheiro. Como é que o senhor avalia aquilo? Porque o senhor também não alisa muito, nem que seja de Firmino, não sei, o senhor não alisa pelo que eu notei. Uma licitação dos tetos que saiu muito cara, que houve um questionamento, inclusive, por parte dos vereadores, fizeram uma vistoria. Dos tetos? Que estavam quebrados. Os hospitais estavam caindo.
Não, isso aí eu não acompanhei. O senhor não acompanhou de perto? Não, eu não acompanhei esse problema que eu estava com a irmã, inclusive doente aqui, que teve um AVC. Esse período aí eu não acompanhei essas áreas. Mas foi discutido lá na Câmara esse assunto aí. Mas eu não acompanhei de perto, não. Eu só sei que a coisa, eu estou dizendo, de lá tem uma porcentagem que lida com o povo brasileiro. Mas a maioria não é honesto com o que ganha no Poder Executivo. Entre as palavras do doutor Pessoa disse aqui que ganha muito bem para fazer muito pouco, para trabalhar muito pouco na Câmara, não foi? Perfeitamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Rapaz, muito discurso vazio, muita reunião vazia. Quando tem essas audiências públicas... Mas aí, olha, essas audiências públicas, bem verdade que é um contato. Mas para quê? Para fazer o quê? É só blá blá blá. A maioria das vezes é blá blá blá. Tem discussão, tem. Nada, né? Não define nada. Executivo, rapaz, né? Esse negócio de passeata, você vê, sai aí todo mundo passear. Agora, na hora que vai para mexer o bolso na dignidade, cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o parlamento? Cadê o parlamento? Cadê o deputado federal? Cadê o senador? Cadê o vereador? Olha, eu vi aqui, no início do ano, o presidente da Assembleia dizendo que tinha mexido daqui, tinha mexido acolá e que ia sobrar 1.200.000 por ano. 1.200.000. Você, graças a Deus, mandando até um abraço para ele, eu quero ver no fim do ano onde é que está sendo empregado esse 1.200.000. Foi de televisão. Está sendo para o abrigo São Lucas? Está sendo lá para o... Reinvestido em educação e educação? Está sendo para casa popular, para as pessoas simples? Boa. Vai. Quem vai ser? Perfeito. Olha, escute o que eu estou lhe dizendo. Vai ser acomodado, só Deus sabe. Tá certo? Só Deus sabe. Só Deus sabe aonde vai. Aí você diz, o deputado acolá vai chegar, vai lhe esganar. Eu espero que eu tenho só medo dos castigos de Deus. Olha, mas medo daqueles que não sabem quem eu sou. Os seus colegas de Câmara vão ficar com raiva hoje. Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, não. Um abraço, obrigado pela presença. Você é uma figura. Quase 10 mil votos. Tem direito de falar pelo povo. Em 2014, Dr. Pessoa resolveu disputar um mandato de deputado estadual para ser uma oportunidade para aqueles eleitores que estão descrentes nos políticos. De acordo com Dr. Pessoa, ele não podia ser omisso diante das irregularidades constatadas nos mais diferentes segmentos do nosso país e no Piauí.